Salve Maria! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo e no vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta de um seguidor do nosso Instagram que perguntou qual o sentido, qual o significado do Tríduo Pascal. Mas antes, eu já te convido a deixar o seu like nesse vídeo aqui embaixo, a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tudo bem? O Tríduo Pascal, apesar de ter esse nome, né, Tríduo, que remete a três, ele é dividido em 4 grandes acontecimentos: a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, a Vigília Pascal e o Domingo de Páscoa propriamente dito. O Tríduo, que começa na Quinta-feira Santa, né, com a celebração da Ceia do Senhor, ali ela nos remete a 2 grandes acontecimentos: a instituição da Eucaristia, né, quando Jesus ali partilha o pão com os apóstolos e pede que eles façam isso em sua memória, e também a instituição do sacerdócio, né? Quando Jesus lava o pé dos seus discípulos e diz que ali ele estava instituindo, né, o serviço, né, que eles pudessem servir aqueles que mais precisassem. Servir assim como Cristo veio para servir. Também na Quinta-feira Santa, em algumas dioceses que ainda mantém esse costume, se celebra na parte da manhã a missa que a gente chama de Missa dos Santos Óleos, né, que nada mais é do que a missa com o bispo, né, e os demais padres, onde ali eles fazem uma renovação das promessas, né, do seu ministério, do seu sacerdócio. Eles renovam a missão e o juramento que fizeram no dia da sua ordenação. E também nessa missa são abençoados os santos óleos, que é o óleo do batismo, o óleo da crisma e o óleo da unção dos enfermos. E vai ser esse óleo que depois vai ser distribuído pelas paróquias da diocese e vão ser usados nos demais sacramentos, né, do batismo, na confirmação e na unção dos enfermos. Encerrando esse dia, né, após a celebração da Ceia do Senhor, vocês vão perceber que o altar ele é desnudado, né, tira-se a toalha do altar. As reservas eucarísticas que geralmente ficam no sacrário, elas são retiradas dali e transladadas para um outro local, onde pode-se fazer uma vigília durante a madrugada, e o sacrário fica vazio. Isso nos lembrando aquela última noite que Jesus passa no Horto das Oliveiras com alguns dos discípulos, confirma, né, o seu sim, na verdade, a missão que o Pai havia lhe confiado. Por isso nós somos convidados a passar essa noite com Jesus, assim como alguns discípulos, né, que mesmo vacilantes, dormindo ali, ficaram com Jesus naquele momento. Nós somos convidados, mesmo diante das nossas infidelidades, das nossas quedas, a passar essa noite com Jesus, a dividir, né, essa solidão com Jesus nessa noite. É por isso que muitas paróquias ainda cultivam esse costume de fazer a vigília durante a madrugada. Já na Sexta-feira Santa, o segundo dia do Tríduo Pascal, nós vamos ver de fato Jesus que caminha, né, para a sua paixão, morte na cruz. Então, nós vamos viver os relatos das últimas horas da vida de Jesus entre nós, a prisão de Jesus, né, a sua flagelação, o seu sofrimento, ele que carrega a cruz até o Calvário e a sua crucificação. É por isso que a Sexta-feira Santa é um dia muito forte de recolhimento e oração para nós católicos. Então, precisamos cultivar o jejum, a oração e também a abstinência de carne. Grande parte das paróquias ainda cultivam, né, o costume de, às 15 horas, às 3 horas da tarde, fazer a famosa veneração da Santa Cruz, né, que tradicionalmente, segundo as Sagradas Escrituras, às 3 horas é o horário da morte de Jesus na cruz. Então, as comunidades se reúnem para fazer um momento de meditação dessa morte de Cristo. E é importante salientar que esse é o único dia do ano que a igreja não celebra a Eucaristia, não se tem a Santa Missa, né? O sacramento da Eucaristia. Na verdade, as espécies, né, que foi consagrado na noite anterior, na Ceia Pascal, e foi reservado fora do sacrário, são aquelas espécies que são distribuídas em comunhão na Sexta-feira Santa. Então ali nós não temos, né, a consagração dentro de uma celebração eucarística. Ainda também em alguns lugares se mantém o costume da famosa procissão do Senhor Morto, que nada mais é do que um esquife, né? Uma imagem de Jesus morto, deitado, que é levado pelas ruas da cidade em procissão, relembrando, né, a retirada de Jesus na cruz e o seu sepultamento no sepulcro. Então, essa procissão nos remete a essa tradição, né, esse costume da igreja. Já no Sábado Santo, ele é um grande divisor de águas, né? Porque ao mesmo tempo que ainda estamos em silêncio, ainda mantemos aquela oração esperançosa de quem aguarda algo,
e muitas vezes até uma esperança que lamenta, né, a perda do Senhor, que lamenta a perda de Jesus, nós nos preparamos para a vigília pascal, que é conhecida como a mãe de todas as vigílias. E também é tempo de se alegrar, porque foi pela morte e ressurreição de Cristo que aqueles que aguardavam a sua vinda, o seu sacrifício na cruz, foram libertos da morte, da escravidão do pecado. Tanto que é um costume da igreja, durante o sábado, principalmente na parte da manhã, fazer a meditação do ícone da mansão dos mortos, que é uma imagem muito bonita, onde Jesus desce até a mansão dos mortos e retira dali os patriarcas, retira Adão, Elias, né? Tem um ícone de Jesus estendendo a mão e tirando Adão, né, daquela situação e levando ele até o céu. E é justamente na vigília pascal, né, onde existe a bênção do fogo santo, onde o círio pascal é aceso, o círio pascal que vai nos acompanhar depois durante todo o tempo pascal. E é justamente a vigília pascal que vai romper com esse silêncio, com essa reflexão, com a penitência que nós vivemos durante todo o tempo da quaresma. E nós nos alegramos novamente porque a morte já não tem mais vez. A morte foi vencida pelo sacrifício de Cristo na cruz. E, enfim, o domingo de Páscoa, que é, de fato, um dia para nos alegrarmos e glorificarmos, porque a morte já não tem mais vez. Jesus venceu a morte, Jesus abre as portas do céu para mim e para você. E como o salmista diz no Salmo 117, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então, é momento de grande festa para a igreja, uma festa que vai nos acompanhar por 50 dias no tempo pascal. E é com essa alegria, né, com esse júbilo que devemos celebrar. Agora já não somos mais escravos da morte, já não somos mais escravos do pecado, porque junto com Cristo renascemos para a vida eterna. Eu espero que esse vídeo ajude você a viver melhor o Tríduo Pascal, seja em família, em comunidade, e que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.